Professora Rita de Cássia Tabosa. Professora, às vezes as crianças começam com aquelas brincadeiras, né, que não percebem maldade, mas aí se não cortar, o racismo começa lá na base, não é isso? Bom dia. Bom dia, Mário, bom dia, Renata, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Pois é, Mário, racismo é uma coisa que se ensina e se aprende. Não é uma coisa natural. Ninguém nasce detestando uma pessoa ou considerando-a inferior em relação da sua etnia. E isso é colocado na cabeça das nossas crianças pelo nosso comportamento. Seja através de uma piada infeliz, seja através de uma não justificação na sociedade sobre por que a maioria das pessoas mais pobres são negras, a maioria das pessoas encarceradas são negras, a maioria das pessoas que se encontram num processo de desamparo econômico são negras, ou dentro de profissões mais subalternas. Então, essa falta de explicação sobre a nossa realidade, sobre o nosso passado escravocrata, muitas vezes acaba gerando falsas ideias, como que o racismo não existe, que o Brasil não é um país racista. É muito importante que nós saibamos que existe o racismo explícito e o racismo mais implícito, esse racismo mais sutil. O racismo mais explícito, ele foi utilizado de uma forma muito ampla em países que instituíram proibição de casamentos interraciais ou proibiram que pessoas de pele escura pudessem ocupar determinados cargos. Os exemplos clássicos são o regime do apartheid na África do Sul, o processo de segregação racial nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós não tivemos um racismo tão explícito com legislações tão pesadas. O que nós tivemos aqui foi uma naturalização do processo racial. As pessoas escravizadas que vieram da África para cá contra a sua vontade e foram vendidas nos nossos mercados de escravos, torturadas, afastadas da família, enfim, sofreram toda a gama de horrores. Elas deram origem a uma parcela da população brasileira, que é uma parcela que se encontra até hoje dentro de uma situação de não ter as mesmas oportunidades em relação ao mercado de trabalho, em relação à ascensão social, em relação à continuidade dos seus estudos. Então, o Brasil tem uma dívida histórica com essa população que é oriunda, né, dos nossos escravizados. E nós hoje precisamos, de fato, enxergar a dimensão do racismo para poder combatê-lo de forma eficiente. O movimento negro brasileiro, ele é um movimento muito importante. A partir principalmente da década de 70, ele ganha uma força política gigantesca e ele vai atuar em várias frentes, entre elas na frente da educação. E traz para a gente questionamentos que são importantes. Nós conhecemos muito pouco acerca da história da África, nós conhecemos muito pouco sobre filosofia africana, nós lemos pouco autores negros, apesar do fundador da Academia Brasileira de Letras, né, que ontem teve a nomeação de um novo presidente, ter sido um homem negro, que foi o Machado de Assis. Então nós temos uma necessidade do nosso resgate histórico. E nós temos ainda de destaque, né, as nossas feministas negras. Nós temos a Sueli Carneiro, a Lélia Gonzalez, nós temos a Conceição Evaristo, que é uma das autoras brasileiras mais lidas no mundo e que é desconhecida no Brasil. Nós temos a Carolina de Jesus, que está tendo a obra resgatada, ela é mulher pobre, favelada, lá dos arredores de Belo Horizonte. Então, essas leituras são de fundamental importância para que nós possamos conhecer o cotidiano da população negra brasileira e nos depararmos com as injustiças que são produzidas, né, por esse processo histórico de escravização. Eu quero chamar a atenção para uma situação que aconteceu há algum tempo atrás, em torno de uns 2, 3 meses atrás, e que nos chama muito a atenção do ponto de vista educacional. Nas escolas de elite de São Paulo, um grupo de pais, empresários, financistas, comerciantes do terceiro setor, eles trouxeram uma demanda para essas escolas que foi uma maior contratação de professores negros e uma quantidade maior de alunos negros nas escolas, sejam através de bolsa de estudos de programa de inclusão
ou sejam de convites, né, para aquelas pessoas que pudessem pagar. Qual era a preocupação desse empresariado, né? A preocupação deles é o seguinte: se dentro das nossas empresas nós temos a demanda de nós enxergarmos o racismo institucional e promovermos uma política de ascensão social do povo negro, por que é que nós temos nas escolas dos nossos filhos apenas a elite branca? E por que é que nós temos praticamente apenas professores brancos dando aula para os nossos filhos? Então, se a gente precisa discutir diversidade, nós precisamos discutir de um ponto de vista muito sério, com uma mudança real em relação à nossa vida. Ter um amigo negro, ter um vizinho negro, trabalhar com uma pessoa negra, não me torna não racista. O que me torna não racista é, de fato, enxergar essa herança terrível que nós temos do nosso processo de escravização e darmos as mesmas oportunidades a uma população que não teve, desde que chegou no Brasil, essas mesmas oportunidades em relação à população branca. Então, isso é de fundamental importância. Outro tópico que merece destaque é que isso também vale em relação aos nossos indígenas, que é uma parte da nossa população que também se encontra no processo de segregação e que muitas vezes não tem as mesmas oportunidades. É vista muitas vezes de uma forma folclórica, mítica, e que, de fato, a questão indígena não é levada para o nosso cotidiano. Então, nós hoje, né, trabalhamos a favor de uma ideia de resgatarmos os saberes africanos, resgatarmos os saberes ancestrais indígenas, para que eles estejam lado a lado a esse saber eurocêntrico que nós já trabalhamos em sala de aula, colocando para o nosso aluno uma dimensão muito maior do mundo, como o mundo é plural e como tem tantas epistemologias, tantos saberes, tantos conhecimentos que nós muitas vezes não exploramos de forma adequada. Muito bem, tá certo, professora. Obrigado mais uma vez pela sua contribuição. A gente espera aí, né, que as pessoas que minimizam esse tipo de ação tenham prestado bastante atenção aí no que a senhora falou hoje pela manhã aqui sobre o racismo. Excelente fim de semana, até semana que vem. Até, Mário, Renata. Racismo não é mimimi, gente. Racismo é coisa séria que precisa ser tratada de forma séria. Um grande abraço aos ouvintes da Rádio Cidade. E uma outra lembrança importante, não é porque você não vivencia uma coisa que ela não exista.